Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio. 6 anos no ar, ininterruptamente pela AltV, a TV da internet. E nesta edição do Agropapo, vamos falar aí uma vez mais um tema super importante aí para o agro brasileiro, que é justamente a questão do seguro rural, seguro agrícola. E para poder falar com propriedade sobre este assunto, eu tenho a grande satisfação de receber nesta edição do Agropapo o executivo aí do THB Group, o Edson Pierezan. Edson, satisfação contar contigo no Agropapo, meu caro. Muito obrigado, é um prazer a gente poder desenvolver cada vez mais a questão do seguro agrícola. A gente está muito focado e preparado para atender as demandas, né, do agricultor, do grande agricultor, do pequeno e das trades também. Muito É bom, um Edson. investimento que a gente vem fazendo. Perfeito. Eu queria que a gente pudesse começar, que você desse aí um breve perfil aí do THB Group e como é que justamente aí a empresa vem atuando aí nessa ponte aí entre seguradoras e os produtores, cooperativas do agro. Perfeito. O agro, né, é um seguro relativamente novo no Brasil. Eu venho com o desafio na THB de desenvolver essa área de agro, né? As grandes consultorias, assim como a THB, que são empresas multinacionais, que têm um perfil de grandes clientes, né? Começou a entrar neste mercado de agro já faz mais de um ano, né? Então, o agro, a gente pôde perceber aí, foi o grande pulmão da nossa economia, né? Está muito desenvolvido tecnologicamente, existem grandes desafios, as empresas estão cada vez mais profissionalizadas, né? O homem do campo hoje ele tem uma percepção de gestão de riscos muito maior, né? O negócio dele cada vez mais precisa dar resultado, assim como as grandes empresas. Então, a gente percebeu esse movimento do agro, né? Todo pela tecnologia, pela gestão de riscos, e a gente está investindo muito fortemente nisso, nesse mercado. Estamos desenvolvendo trabalho com grandes empresas que têm exposição no agro, né? Então, a gente fala desde o seguro da lavoura, a exposição que essas empresas possam ter com a sua malha de produtores, por exemplo, e desde o patrimônio desse produtor rural também, as máquinas, tudo faz parte da nossa análise, né? Então, como a gente tem esse viés de consultoria, então a gente entra para dentro de uma indústria, de uma empresa, de um grande agricultor e faz essa análise de todos os riscos que vão estar envolvidos na cadeia dele, né? Então, como o agro mesmo fala, né? Antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira, né? É um trabalho que a gente vem desenvolvendo focado em gestão de riscos mesmo. Certo. Mas a THB, então, justamente, vamos dizer assim, faz esse diagnóstico aí dos riscos aí, por exemplo, para um produtor e, ao mesmo tempo, faz essa interlocução assim com as principais seguradoras, faz, vamos dizer assim, como a gente chama aí no jargão do dia a dia, esse meio de campo aí para conseguir fazer o bom match assim entre o desafio de risco aí para o produtor e também a melhor cobertura para ele, que ao mesmo tempo atenda também ao interesse da seguradora e da resseguradora. É esse o trâmite, vamos dizer assim? Isso, exatamente. Como a gente tem o viés de consultoria, né? No Brasil existe a necessidade de se ter um corretor de seguros para fazer a gestão, a colocação do risco de um determinado segurado. Então, a gente faz esse trabalho de corretagem também. Então, a gente identifica os riscos, desenha as coberturas, sugere as coberturas e vai ao mercado buscar quais são as seguradoras, quais são as alternativas para a gestão deste risco. A gente costuma falar em gestão de risco, são 3 pilares, né? Você primeiro identifica quais são os riscos, outro, você mitiga internamente, são riscos que você tem que tratar, que você tem que cuidar,
E aquilo que você não tem como tratar, a gente faz uma transferência de risco, que aí a gente compra uma cobertura através de uma seguradora. Então, é como a gente costuma fazer em consultoria, né? Fazer um trabalho de diagnóstico, de auxiliar ele a mitigar esse risco dentro da propriedade ou com o fornecedor, de alguma maneira, né? E o que extrapola todas essas alternativas, né? A gente transfere para uma seguradora. A gente faz esse trabalho também de transferência, né? Perfeito. Bom, e a gente já está aí já há mais de um ano vivendo a pandemia da Covid-19. Mesmo no pré-pandemia, o agro brasileiro tem um desafio justamente, vamos dizer assim, de massificar o seguro rural, o seguro agrícola, né? E eu queria que você pudesse dar um diagnóstico nesse sentido de quais transformações, vamos dizer assim, tivemos aí uma expansão na contratação de coberturas nesse um ano. Como é que está esse cenário hoje? O seguro ele ainda está muito, vamos dizer assim, restrito a grandes produtores, ou já houve, vamos dizer assim, uma certa ampliação para outras camadas de produtores rurais, uma certa democratização? Como é que está isso, Edson? O seguro ele está bastante democratizado, vamos dizer assim, né? As grandes cooperativas têm procurado desenvolver muito fortemente essa colocação de risco, né? No que a gente chama de varejo, né? Que são as pequenas propriedades, que são aqueles agricultores que estão ligados a alguma cooperativa por alguma maneira, né? Eu acho até que está mais pulverizado nos pequenos do que nos grandes, tá? O aumento é significativo. De 2019 para 2020, nós tivemos 108%, são números do mapa, né, do Ministério da Agricultura, em termos de contratação de seguro. Obviamente que tem uma política por trás, né, que é o Programa de Subvenção de Seguro Rural, que facilita essa colocação. Então, e até este programa ele visa, né, os pequenos e médios, até porque o valor não é da subvenção para um grande produtor, ele não é tão significativo ainda, né? Mas existe então esse trabalho de investimento do governo para a subvenção. Isso no governo federal a nível Brasil. E alguns municípios, como Paraná, São Paulo, interior de São Paulo, alguns municípios já têm o seu programa de subvenção também, então que populariza o seguro, né? A gente, falando em números, como eu falei, 108% de 2019 para 2020, então são os números que a gente tem atualizado, né? Foi o crescimento. Então, e deste número representa 13 milhões de hectares cobertos por seguro. E sendo que a nossa capacidade de terras produtivas seria aproximadamente 69 milhões de hectares cultivados no Brasil. Então, a gente tem esses 13 até 69 de crescimento aí em apólices. Em 2020, foram 193 mil apólices de seguro, que representam esses 13%. Então, a gente tem um universo gigante aí para crescimento, né? E o desafio justamente este, né? Cada vez mais popularizar. O seguro ele tem essa característica de ser mutualismo, né? Então a gente precisa ter mais segurados dentro das seguradoras para que elas possam pulverizar o seu risco, né? Em relação às seguradoras, como tu havia perguntado, eu entendo que existe uma preocupação ainda. O risco ele é muito concentrado, se a gente pensar em termos de Rio Grande do Sul, onde eu fico sediado, né? Aqui no Rio Grande do Sul, Paraná, que são os maiores compradores de seguros, existe um risco mais alto. Aqui as influências climáticas são muito fortes, né? E acaba que a seguradora ela se protege limitando a venda de seguros, né? Então, ela põe uma exposição, ela calcula uma exposição de risco e ela vai até um limite. Por mais que lá no programa de subvenção de seguro rural tenha uns 10, 7, 8 seguradoras por município, por exemplo, nem todas trabalham naquela cultura, nem todas atendem. Então, ainda tem um trabalho a se desenvolver, né, de trazer mais segurados para que esse risco
dilua mais, né, que as seguradoras possam ter mais apetite de risco. Uhum. Isso é o que a gente percebe imediatamente, né? Sim. Quando a gente vai a campo, tentar fazer colocações de seguros agrícolas. Né? Sim, bom, a gente tem observado um grande desafio, assim, vamos dizer, do Tesouro Nacional relacionado ao crédito, né? Uma saída, vamos dizer assim, gradual do governo da parte do financiamento agrícola, mais focado cada vez mais no pequeno produtor, né? E fazendo com que fontes do mercado privado, vamos dizer assim, ganhem uma maior participação, né? De certo modo, meio que até empurrando um pouco os produtores em busca de novas fontes de recursos, né? Justamente pelo cobertor curto e tudo mais, né? Como fazer? E agora a gente pensando na perspectiva do seguro. O seguro, obviamente, tem aí uma pedra fundamental, que é a subvenção, como você muito bem pontuou, tanto federal como também alguns estados existem os seus programas estaduais de subsídio ao seguro rural, né? Mas como fazer ampliar justamente a área segurada diante desse desafio assim da subvenção, que tem um certo limite, né? Tem um teto em relação a isso, né? Porque são recursos da União e a União tem aí o seu desafio, como a gente observa aí no dia a dia, né? Como que o mercado pode contornar isso, deixar de repente um valor do prêmio mais acessível, ampliar a área? Você como especialista, quais seriam assim os caminhos ou os atalhos, vamos dizer assim? Eu tenho percebido, né, como eu falei no início, os produtores hoje eles estão se desenvolvendo tecnologicamente, estão cada vez mais se profissionalizando também na gestão do seu negócio, né? Antigamente a gente via o produtor muito atrelado a esses limites de crédito, esses financiamentos bancários, né? Que, de uma maneira ou de outra, deixava o produtor um pouco amarrado com aquela instituição, com juros altos, com renegociações e tudo mais. Então, acho que é um caminho, né? Toda essa profissionalização, acho que o produtor ele já está percebendo que ele tem que cuidar do seu risco, que é fundamental ele cuidar do seu risco, entender qual é o seu risco, né? Seja com aplicativos de meteorologia ou de solo, ou de imagens de satélites, tudo mais, e trazer isso para o seu dia a dia, a tecnologia de máquinas, de insumos e tudo mais, trazer essa tecnologia. E as seguradoras, por sua vez, também têm que entender qual é a diferença de um produtor que tem todo esse trabalho, que faz toda essa mitigação do risco já no trabalho deles. Então, é um trabalho em conjunto, né? Esse é o nosso desafio, assim, entre consultoria, né? É trazer para a seguradora o melhor risco, né? É a seguradora entender que esse é o melhor risco e conseguir precificar esse risco de uma maneira melhor. Acho que tudo isso vai fazer a construção deste mercado de seguros, dessa gestão de riscos. O produtor ele não quer não produzir, né? Ele tem que manter todos os meios para que a produção seja atingida e ele tenha sucesso, porque o lucro, ele sabe, é um grande lucro, então o negócio dele está voltado para isso. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que pensar nessa gestão de risco e oferecer para a seguradora um risco um pouco melhor, né? Entender as suas obrigações e tudo mais, para que toda a cadeia comece a funcionar. Como eu falei, seguro é mutualismo, né? Então, tem todo um mutualismo aí nesse processo que eu acho que vai fazer toda a diferença. Vejo boas expectativas para o futuro em relação a isso. Esse movimento de uma seguradora, por exemplo, que já está vinculada ao INPE, já é um movimento importante, né? Ela já está usando informações climáticas aí para a subscrição do seu risco. Ainda a subscrição de riscos para o agrícola ainda tem muito o viés do seguro tradicional, de patrimônio, de tipo de operação, mas é muito diferente, né, se a gente comparar questão de solo, questão de cultura, regiões, assim como a gente sabe, por exemplo, que no Rio Grande do Sul o vendaval é certo no property e a taxa é mais alta, né, no seguro de patrimônio. E existe essa grande diferença aí do nosso vasto país, né, em relação à análise de risco de seguro agrícola também.
Então, é todo esse movimento aí que vai fazer o desenvolvimento do seguro agrícola cada vez mais, né, do nosso Brasil aí. E as ferramentas digitais, você já pontuou en passant justamente essa questão, mas elas, de fato, a gente tem observado, obviamente, todo um avanço de digitalização na agricultura, mesmo pré-pandemia, isso se acentuou de uma maneira estrondosa já desde março do ano passado, né? Enfim, as ferramentas digitais podem ajudar, vamos dizer assim, a deixar um desenho de cobertura assim mais personalizado, vamos dizer assim, um certo cadastro mais positivo aderente, né? E tal, que não fique assim, Sim. Vamos dizer assim, uma análise tão coletiva, mas que de repente o produtor ele possa ter melhores condições para contratar, justamente porque ele mitiga o seu risco de uma maneira mais precisa. As ferramentas digitais são um aliado nesse sentido, Edson? São muito importantes. Hoje, para a gente fazer qualquer tipo de cotação no mercado, é necessário um arquivo de informação via satélite. Então, para você ter noção que isso já é uma ferramenta necessária para a gente fazer uma cotação. Então, eu peço para o agricultor, para o produtor, qual é o arquivo, né, da área de produção, onde ele vai produzir, onde ele vai plantar, e aí, através daquela informação, a seguradora já retorna um período para trás daquela terra e analisa como ela se comportou nos últimos anos e ela faz uma subscrição. Então, já existe um avanço nesse sentido, seguradores já estão olhando, tem seguradoras que não cotam se a gente não enviar essa informação, né, esse arquivo KML, como chama. Então, se a gente não enviar essa informação, a gente não consegue nem fazer a cotação. Então, o produtor ele tem que estar preparado já para esse tipo de informação, né? Posição geográfica, onde ele está. Então, a ferramenta tecnológica é fundamental, é ela que vai fazer essa virada, né? essa mudança aí para todo o cenário de cada vez mais disseminar o seguro agrícola e tudo mais. Né? A gente tem conversado bastante com empresas nesse sentido, até para fazer um trabalho em conjunto, né? Poder trabalhar já essas empresas e esses produtores que já estão desenvolvidos, porque vai fazer diferença para toda a cadeia, né? Principalmente para o produtor com a redução de taxa, né? O que a gente tenta e é o que a gente busca, né? Sim. E THB Group tem algum bom exemplo aí de experiências de seguro de renda, Edson? De renda, não, ou a gente está engatinhando ainda? É algo que está engateando. Você fala de um paramétrico, por exemplo, de um seguro como se fosse um RED. Exatamente. Que não seja só vinculado, vamos dizer assim, às intercorrências climáticas e tudo mais, mas algo que envolva um pouco mais do mercado também, né? Sim. Não, ainda é um produto que engatinha, né? A gente tem uma previsão aí já nesse programa de subvenção de seguro rural deste ano, de 2021, se fala de uma subvenção para um seguro paramétrico, né? Um seguro que tem o viés de analisar clima, mas, na verdade, ele protege também, faz um hedge de produção, né, e tudo mais. Então, já existe essa conversa, mas ainda é muito incipiente. Aí volta no termo mutualismo, né? Que quanto mais se arrecada prêmio, né, se divide, se consegue fazer um prêmio mais justo ou mais adequado para que possa disseminar um tipo de cobertura. Né? É como um seguro de produção, né? Então também tem um viés aí de financeiro, né? Garantir uma produção mínima esperada, mas sobre fatores climáticos ainda, né? Sobre produtos tradicionais como um multirrisco e tudo mais, né? Ou um granizo, alguma coisa assim, né? Um risco nomeado, que é o que a gente costuma falar, né? No linguajar do segurança aí, né? Muito bom, meu caro. Já é um grande bordão, chavão do Agropapo, que boa conversa passa rápido. Eu quero uma vez mais agradecer a tua participação aqui no nosso programa. É um tema super importante, que tem aí um desafio também de catequização, né, do mercado, de todos os agentes, vamos dizer assim, né, um desafio educacional até, né, de aculturamento, né, e verdade. O espaço aqui no Agropapo está aberto, tendo novidades é só voltar, e eu queria pedir a gentileza de você deixar algum contato aí do THB Group, quais que você quiser aí para a nossa audiência.
Combinado. Eu também acredito muito nisso, né, Ronaldo? Eu tenho publicado na minha página do LinkedIn muito fortemente um manual, que é um guia de todo o procedimento, como se faz o seguro, né? Quais são os passos, quais são as coberturas, as obrigações do segurado. Então, através da minha página no LinkedIn, a Edson Pierezan, você tem todo o acesso lá ao guia. É um guia aberto do mapa e da CNA, mas que faz muito sentido. Então, eu tenho publicado diariamente lá um manualzinho, né, para que as pessoas possam cada vez mais conhecer o seguro rural. A THB está preparada para fazer essa cotação para vocês, então, para atendê-los aí, para fazer desenho de coberturas. Então, eu me coloco à disposição através do nosso site da THB. Então, você também tem acesso lá ao nosso link de agro. Então, fiquem à vontade, estou à disposição em qualquer momento. Lá no LinkedIn tem meu telefone pessoal, celular, tem todos os contatos lá. Muito bom, meu caro. Bom, e agora com essa entrevista você tem um novo conteúdo para postar no seu LinkedIn também, em breve. É isso aí, muito obrigado, então. Muito bom, Edson. E assim, nós encerramos esta edição do Agropapo. O Agropapo que tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz, e a direção jornalística da AltV, a TV na internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.